E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui e bora transbordar sobre a chave 51, que trata de recurso versus ferramenta. Então vamos lá. Quando eu tenho entendimento dessa chave aqui, o que é o recurso? E eu entendo que eu sou o maior recurso que existe. E eu entendo que existem ferramentas que potencializam os recursos. A coisa fica muito poderosa. Então, por exemplo, o tempo. O tempo ele é um recurso, beleza? Só que ele é um recurso quando ele está a meu favor. Eu tenho algo para fazer, tenho tempo e tudo caminha ali. Quando esse tempo está escasso, ou seja, está apertado, ele já vira uma ferramenta, porque ele está acelerando. Pega isso aí, porque ele está acelerando o processo. Então a ferramenta, o que ela faz? Ela acelera o processo. A ferramenta me faz ganhar em produtividade. Essa que é a grande sacada da ferramenta. Então vamos lá. Tem gente que morre mais cedo por conta de descuidado, doenças e tudo mais. Só que o que nós temos que entender é que o recurso, enquanto tempo, ele é o mesmo. Porque todos nós fomos programados para um limite, e isso está na Bíblia, de no máximo 120 anos. E o que significa isso? Significa que nesse limite, 43.800 dias ou 1.051.200 horas. Você pega 120, multiplica por 365, dá 43.800, vezes 24 horas, chega no 1.051.200 horas. O que significa isso? Significa que nós temos os mesmos recursos. O que muda aqui é como é que nós utilizamos esses recursos. Perfeito? Além disso, além do tempo, nós temos outros recursos como comunicação verbal, isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, a comunicação não verbal, networking, nós temos os nossos pés, as nossas mãos, a gente tem o vento, tem o sol. Você está entendendo quantos recursos a gente tem? Ou seja, o coração para poder acessar link direto com o reino. A gente tem muitos recursos. O que diferencia é como eu uso os meus recursos e como você usa os seus. Já vou dar um exemplo pessoal no final aqui bem interessante. Eu não sei o tanto de recursos que eu tenho. Isso é, eu não sei quais são os recursos. E o pior ainda, eu não sei o que são necessários, o que será necessário para poder explodir na vida. O que eu sei é o seguinte, se eu começar a vasculhar de forma intencional, a descobrir quais são os recursos que eu tenho, e eu começar a usar esses recursos de forma intencional, eu vou com certeza explodir na vida. Isso é muito poderoso. E o que as ferramentas têm a ver com isso? É como eu disse agora no começo, as ferramentas potencializam esses recursos. E eu e você temos que entender um negócio muito poderoso. A principal, a maior ferramenta que existe, somos eu e você. Eu sou a minha maior ferramenta. Você é a sua maior ferramenta. Quando eu tenho um entendimento sobre espírito, alma e corpo, e eu faço com que essas três esferas se alinhem, você não tem noção. Eu me torno um recurso verdadeiramente infinito. Aí não tem para onde ir. O Pablo nos deu o exemplo de um carro. Por exemplo, todo carro, na hora que você mexe, eu lembro que quando eu lavava e polia carro lá atrás, a gente mexia num negócio chamado giclezinho, né, que é um negocinho que vai dentro do carburador. Então quando você mexe naquilo ali, obviamente o carro vai consumir mais combustível, só que ele anda mais. Você está imprimindo mais potência no carro. Então, quando você mexe nesses carros mais novos, toca um chip, eu tive um chip que seria um limitador de velocidade, esse carro vai... a potência dele acaba aumentando. Se em um carro é possível fazer isso, você já parou para pensar o que pode acontecer se você começa a desbloquear cada vez mais aqui? Aquelas crenças limitantes que num determinado momento você tinha, agora você não tem mais, sobre um tanto de coisa na sua vida, e cada vez que você se enfia de forma intencional, você se coloca num novo desafio, novos bloqueios vêm, e você passa por esses bloqueios. Você está subindo a escadinha, a escadinha, a escadinha, a escadinha do progresso, a escadinha de ficar cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Ou seja, é ilimitado. Então, o que eu tenho que fazer de forma intencional? Eu preciso, de forma intencional, ter cada vez mais novos desafios para gerar novos bloqueios e trabalhar com esses bloqueios e eliminá-los de maneira poderosa para que eu possa galgar novos degraus, ok? Então, vamos lá. Nós temos que descobrir cada vez mais sobre os nossos recursos. Eu preciso começar a descobrir de forma intencional quais recursos eu tenho em mim, já que eu sou o maior recurso que existe. E eu preciso usar ferramentas para pegar esses recursos e potencializá-los. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando e transbordando para vocês aquilo que eu estou entendendo, que está sendo mais significativo para mim dentro do jogo da vida e também do SPR3 e do SPR 40 Chaves. Esses três programas. Estou aqui
compartilhando tudo com vocês. Para que eu consiga dar conta de compartilhar isso com vocês, eu estou utilizando uma ferramenta que é o Instagram, que é o YouTube. Logo, eu consigo chegar em pessoas que dificilmente eu conseguiria chegar por conta da distância geográfica. Tá sacando? Ou seja, a ferramenta aqui está sendo essas mídias sociais. Por exemplo, ainda quando a gente fala de recurso e ferramenta, você pode tranquilamente tirar um piso do chão. Você pode usar sua unha, seu dedo, a sua mão, dar pancada no piso e você vai tirar. Vai quebrar a mão, vai arrancar a unha, vai virar uma desgraceira total, só que você vai conseguir tirar o piso. Agora, isso é uma ferramenta. Se você começar a pegar, por exemplo, um pedacinho de pau, é uma outra ferramenta. Um pedaço de ferro é uma outra ferramenta. Agora, e se você pegar ferramentas mais especializadas, que são específicas, presta atenção nisso. Se você pega ferramentas que são específicas para aquele fim, aí vai ser poderoso, hein? Você pode pegar um martelete, você pode pegar uma britadeira ou qualquer outra coisa assim, você pode pegar uma marreta. Cada uma dessas ferramentas vai fazer uma coisa, você vai economizar tempo para cumprir aquela atividade específica. Só que, dependendo da ferramenta, você faz de maneira muito mais rápida. Eu me recordo que quando a gente construiu o sobrado aqui, a pessoa que fez, ela errou nas medições da escada. O que teve que fazer? Não teve que quebrar a escada. Olha a minha cara aqui, porque o gasto foi gigantesco. Então o que significou? Para poder quebrar a escada, eu lembro que eu peguei um martelete, gigante. Quando eu olhei, com 5 minutos estava tudo no chão. E a pessoa dando risada assim, falei, você parece que você estava brincando, você não sabe quanto custou aquilo ali, né? E ele dava risada. Mas a ferramenta foi muito poderosa. Se o camarada tivesse que ficar com um pontelete e uma marretinha ali o dia inteiro quebrando aquele negócio, meu Deus, ia demorar um tempão. Então, locar aquela ferramenta de maneira muito rápida, resolvemos o problema. A ferramenta faz toda a diferença para a gente poder potencializar o tempo. Nós temos que alinhar os recursos que nós temos, por exemplo, o tempo é um recurso, com as ferramentas. E o problema é que a maioria de nós não fazemos isso de forma intencional. Eu preciso alinhar essas duas coisas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Minha esposa estava com... eu já tenho mestrado e doutorado, então eu passei por todo esse rolê todo. E ela está fazendo mestrado. Ela tinha um prazo de 7 semanas para poder mexer no primeiro capítulo. Eu falei, beleza. E eu comecei a olhar como ela estava fazendo. Eu olho e falei desse jeito, você vai levar um mês para fazer, não é assim que funciona. Aí eu apresentei para ela o Pomodoro, que é basicamente você trabalhar 25 minutos, descansar 5, ou trabalhar 50 minutos e descansar 10. O que significa isso? São picos de produtividade, porque você vai subir na produtividade e num dado momento você para de produzir e começa a decair. Então nesse momento você descansa e você vai fazer outra coisa. Ou você dá uma pausa de 5, uma pausa de 10 minutos. Então o que você vai fazer? Nesse momento aí, você você se recarrega. E ela começou a fazer isso. Além disso, a segunda coisa que eu fiz nós temos 2 filhos. Chamei eles para conversar, papo reto com eles, falei, não é para entrar no escritório, senão a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Obviamente eu expliquei por que não é para entrar. Só isso não era suficiente. Eu como pai falei, se entrar lá, a coisa arrocha pro lado de vocês. E funcionou. Eu tirei essas coisas que poderiam atrapalhar. Resultado, o que era para fazer em 5 dias, ela fez em 7, de maneira mais tranquila, e estava feito o trabalho. Eu falei, nossa, já terminou? Já terminou. Nossa, o já chegou, né? Não é isso. É que as ferramentas são necessárias para que a gente possa concluir aquelas atividades de maneira mais eficiente, com menos tempo. Olha que poderoso isso daí. É muito poderoso, né? E aí, foi nos dado como experiência aqui algo bem interessante, que a gente elencasse, e eu comecei a pensar sobre isso aqui, algumas habilidades que ainda nós não temos, e investir nessas habilidades para que a gente possa se tornar mais atrativo e para a gente possa conseguir sentar à mesa de outras pessoas. Eu não sei quais são as suas, mas eu já citei algumas aqui e já de maneira intencional falei, isso aqui eu preciso estudar, para me sentar à mesa dessas pessoas. Tanto dentro do Mastermind agora do Mira, que é daqui 6 meses, como nos próximos 6 meses eu setei 3 bem específicas, que são áreas um pouco maiores, que eu vou começar a estudar. Já comecei a estudar, só que agora eu estou focado em algo mais específico agora, que é o evento que eu vou online, que eu já estou divulgando que vai acontecer agora em abril, dos dias 1 a 10 de abril, tá ok? Que tem a ver com um projeto na área educacional, e depois esses outros projetos, ou seja, esses projetos na realidade antecedem a eles as habilidades que eu preciso ter para dar conta de realizá-los. E aí, quais são as pessoas que têm as ferramentas, aquilo que eu preciso? Vá atrás dessas pessoas, para a gente poder aprender. Nós temos recursos infinitos, nós somos recursos infinitos, e a gente tem que entender isso. Quando a gente vira essa chave, a gente para com mimimi e fica jogando as coisas sempre no colo dos outros. Eu entendo que eu tenho esse recurso, que eu sou o recurso, e o que me falta é
Qual ferramenta eu vou utilizar para potencializar aquilo que eu estou fazendo? Dentro aqui, por exemplo, desse processo de compartilhar, eu precisava e queria agilizar de maneira muito rápida. Por exemplo, eu fazia a thumbnail dos vídeos aqui pro Instagram. Ele fica nesse formato aqui, tá ok? Para jogar pro YouTube, eu teria que refazer, era mais um trampo. Eu falei, não, eu vou perder tempo. Eu comecei a fazer conta de quantos vídeos seriam, centenas e centenas de vídeos, falei, não quero isso. Dentro do Canva tem uma opção de redimensionar, só que daí você tem que fazer o quê? Você tem que investir. Aí eu me tornei premium lá dentro, fiz assinatura por 1 ano, que é a duração dos programas aqui, e automaticamente lá, isso ó, é muito mais rápido. Ferramentas, são ferramentas, ferramentas, ferramentas. Dentro do Canva, por exemplo, eu chegava lá e tinha essas duas imagens, uma a capa do vídeo para o Instagram e a capa do vídeo para o YouTube. O que eu fiz? Eu ia salvando as capas lá. Aí toda vez que eu tinha que salvar a capa, na hora de pegar e baixar a capa, eu tinha que escolher. Então, para não ter que escolher de novo, eu apaguei todas as demais e só deixo uma. É uma etapa a menos, é menos tempo que eu gasto. Olha como é que a minha cabeça funciona. Eu vou lavar a louça, para você ter ideia. Eu tenho uma metodologia de lavar a louça para o negócio ser mais ligeiro e mais rápido. Mas, Belina, por que você não tem uma máquina de lavar louça aí? Simples, eu tenho um filho adolescente e ele tem a obrigação de lavar louça. Você não tem noção como é que a cabeça dele mudou com essa atividade. Poderia sim comprar a lavadora, já tinha até visto o lugar, mas alguma coisa tocou no meu coração. Não faça isso com seu filho, bota ele para lavar a louça. Perfeito, né? Maravilhoso. General, essa aula é fantástica. Vá atrás das ferramentas que vão potencializar os seus recursos e procure recursos que você não tem. Oratória, falar em público, gravar os seus vídeos, cursos, palestras, escrever um livro, alguma coisa. Vá atrás desses recursos. Se você não os tem, se capacite e procure ferramentas que potencializem esses recursos. No primeiro momento, a aula fala assim, nossa, que aula, né? Parece que as coisas não encaixam. Mas quando você assiste a aula toda, você fala assim, cara, encaixou de maneira perfeita. Bora potencializar todos os recursos que eu tenho. Valeu, general. A gente se vê na próxima aula.